Muitas pessoas tóxicas não parecem tóxicas no início porque elas sabem se apresentar muito bem. Elas sabem ouvir, sabem acolher, sabem dizer exatamente o que você precisava escutar naquele momento da sua vida. E é por isso que dói tanto depois, porque o problema não é só o que elas fazem, é o contraste entre quem elas pareciam ser e quem realmente são. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre 7 sinais de pessoas tóxicas. E esse vídeo não é para criar paranoia e não é para demonizar pessoas. É para te devolver a lucidez. Porque quando você entende os sinais, você aprende a se proteger. Então vamos logo ao primeiro sinal. Você sempre sai se sentindo pior do que entrou. Esse sinal não aparece como um choque, ela aparece como um desgaste acumulado. Você começa a notar que antes de encontrar essa pessoa, você já se prepara emocionalmente, você ensaia respostas, você pensa sempre no que pode ou não falar. E depois do contato vem aí o cansaço mental, aquela sensação de que algo não ficou bem resolvido. A sua mente fica presa na conversa. Isso acontece porque a sua emoção foi ativada, mas não foi acolhida. Você se expressa, mas você não é recebido. Com o tempo, isso cria um padrão interno perigoso. Você começa a duvidar da sua própria clareza, e quando alguém te tira a confiança interna, ela não precisa te controlar externamente, porque você mesmo já passa a se sabotar internamente e essa pessoa se aproveita disso. Segundo sinal, você sempre acaba se sentindo culpado. A culpa constante não nasce porque você erra demais. Ela nasce porque alguém não suporta ser questionado. Toda vez que você tenta falar de um limite ou de algo que te feriu, a conversa fica direcionada a você. Você sai pensando, será que eu falei algo errado? Será que exagerei? Você analisa tudo menos o comportamento da outra pessoa. E isso cria um desequilíbrio emocional grave, onde falar se torna um risco, o silêncio se torna sobrevivência. E isso não é maturidade emocional, é desgaste. Sinal 3, elas se aproximam mais quando você está frágil. Essas pessoas se aproximam quando você está confuso, inseguro ou emocionalmente vulnerável. E parece cuidado, parece apoio, mas observe a qualidade dessa presença. Ela fortalece você ou cria dependência? Ela te devolve autonomia ou faz você sentir que precisa dela para se sentir seguro? Quando você começa a melhorar, ganhar clareza e se fortalecer, a dinâmica muda. Vem críticas, desvalorização ou até afastamento, porque no fundo não era sobre você crescer, era sobre você ser dependente. Pessoas tóxicas sentem conforto quando você está quebrado, porque assim elas ocupam um lugar de controle. Elas gostam de ser necessárias, não de te ver independente. Elas oferecem ajuda, mas uma ajuda que não te liberta, uma ajuda que prende você. Você percebe isso quando começa a tomar decisões sozinho, quando você passa a confiar mais em si, quando você já não pede validação a todo tempo. E nesse momento, aquela pessoa que parecia tão presente começa a se incomodar. O apoio se torna em cobrança, o cuidado se torna crítica, porque você deixou de ser frágil. E fragilidade era o terreno onde aquela relação se sustentava. E isso não é amor, isso não é amizade. Isso é alguém que se alimenta da sua insegurança para se sentir importante. Antes de irmos ao próximo sinal, se esse vídeo está sendo útil para você, deixa o seu like e se inscreva no canal, porque o seu like mostra ao YouTube que esse vídeo é relevante e esse vídeo é útil. E se inscreva no canal, porque a sua inscrição mostra ao YouTube que esse canal é relevante, e não só, como também você fica a par dos próximos vídeos que surgirem aqui no canal. Eu vou dar 3 segundos para você deixar o seu like e se inscrever. Prontos, deixou o seu like, se inscreveu. Vamos para o próximo sinal. Sinal 4, você vive pisando em ovos, como se diz. Você mede palavras, você evita assuntos. Pensa 2 vezes antes de falar. Tudo para evitar reações exageradas, silêncio punitivo ou drama. Isso não é convivência, isso é hipervigilância emocional. Seu corpo fica em alerta. Aquilo que você engole não desaparece, se acumula e se torna em ansiedade, irritação e cansaço profundo. Preste atenção a relacionamentos ou amizades que te fazem viver assim e agir assim. Nenhuma relação saudável exige que você esteja constantemente se policiando para não provocar reações. Quando o medo de falar se torna rotina, algo está errado. Quando ser você mesmo gera tensão, então isso não é conexão, meu amigo. Isso não é conexão, minha amiga. Isso é desgaste emocional. Então, relações seguras permitem diálogo e não medo. Permitem você discordar, permitem você ser inteiro e não reduzido. Se estar perto de alguém te faz sentir pequeno, tenso ou em alerta constante,
Isso não é amor, não é amizade e não é respeito. É um ambiente que está adoecendo você aos poucos. Sinal 5. A relação gira em torno delas. Os problemas dessas pessoas ocupam todo o espaço. As dores delas vêm primeiro. Quando é sua vez, a impaciência ou minimização. Você começa a sentir que para ser amado ou para ser amada precisa ser útil, disponível e flexível o tempo todo. Com o tempo, você percebe que sempre escuta, mas raramente é escutado. Que sempre compreende, mas raramente é compreendido. Que sempre se adapta, mas quase nunca é considerado. A relação passa a ter um centro. E esse centro é o drama dessa pessoa. É a urgência dessa pessoa. É a necessidade dessa pessoa. E sem perceber, você começa a se apagar para caber. Aprende a adiar suas emoções, aprende a engolir suas dores e aprende a resolver tudo sozinho para não atrapalhar. Isso desgasta profundamente. Então, quando uma relação amorosa ou de amizade sempre gira em torno de uma pessoa, a outra pessoa se torna um suporte emocional. Não parceiro, não amigo, não igual. E aqui está um alerta muito importante. Quem só aparece quando precisa não está se relacionando, está usando. E relações saudáveis têm espaço para os dois, tem escuta mútua, tem cuidado que circula. E se você sente que é só valorizado quando resolve, ajuda ou cede, isso não é amor amadurecido. É um padrão que te ensina a confundir afeto com exaustão. Sexto sinal, controle disfarçado de cuidado. Essas pessoas não vêm com uma ordem direta, vêm como dúvida constante. Usam aquelas expressões como tem certeza? Isso não parece você. E aos poucos a sua autonomia começa a incomodar. Quando você tenta se posicionar, surge culpa, vitimização ou medo exagerado de perder. Mas entenda uma coisa, o amor não se sustenta pela culpa. Esse tipo de controle é perigoso porque parece proteção, porque parece preocupação ou zelo, mas na verdade, na prática, ela mina sua confiança, faz você questionar suas escolhas, faz você pedir permissão para ser quem sempre foi e você começa a ouvir mais a voz do outro do que a sua voz. E você começa a ajustar decisões para evitar conflitos. E quando você tenta recuperar o espaço, a reação vem carregada de emoção e a pessoa vai dizendo: eu só me preocupo com você. Depois de tudo que fiz, é assim que você me trata? Estou com medo de te perder. Certamente você já notou esse tipo de expressões vindo de algumas pessoas. E realmente isso confunde, porque te coloca no papel de responsável pelo equilíbrio emocional do outro. Mas cuidado verdadeiro não sufoca, não manipula e não invalida a sua autonomia. Quem te ama quer te ver crescer, mesmo que isso signifique mudar a dinâmica de forma saudável. Sinal 7, você começa a se perder de si. Você já não sabe o que sente ou o que quer. Suas decisões passam pelo filtro do outro. Você muda, se adapta e se apaga. Isso não acontece de repente. Isso acontece quando você passa tempo demais se diminuindo para caber. Você precisa entender que nenhuma relação vale o preço da sua identidade. No começo parece só cuidado, depois parece adaptação. E com o tempo você se apaga e você deixa de reconhecer as suas próprias emoções e também as suas próprias reações. Você já não confia na sua intuição, não sabe se algo te incomoda de verdade ou se é coisa da sua cabeça. E isso é um sinal gravíssimo. Quando uma relação ou pessoa te afasta de si mesmo, algo essencial está sendo perdido, porque relações saudáveis não exigem que você se abandone para permanecer. Amor, amizade e parceria ampliam quem você é, não apagam, não confundem, não te fazem desaparecer. Se para manter alguém por perto você precisa deixar de ser você, o custo é alto demais. Nenhuma conexão vale a perda da sua identidade. Reconhecer isso não é fracasso, é o começo de voltar para si. Muito bem, identificar esses sinais não é atacar ninguém, é se proteger. Cuidar da sua saúde emocional não é um exagero, é uma necessidade. Se alguma parte desse vídeo te fez parar e refletir, não ignore isso. Seu desconforto pode ser um sinal, sua exaustão pode ser um aviso. Você está percebendo o que antes precisou silenciar para sobreviver. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. E também se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo do canal. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje mesmo. Pela sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.